botaram o título da palavra, aí a pessoa falou assim: eu vou mudar para misericórdia, porque eu falei, ó, o título da minha palavra é Caminhos Torcidos. Caminhos torcidos, caminhos sinuosos, caminhos tortos, atalhos, curvas, caminhos perigosos, caminhos de morte, caminho longe das fontes de água, caminhos cheios de desertos, caminhos cheios de perigos, caminhos que trazem dores, aflições no coração, caminhos de tristeza, caminhos de desalento, caminhos de desesperança, caminhos de desespero, caminhos torcidos quer dizer espremidos, tortos, corações que vão ficando feridos, secos, áridos, sangrando, por caminhos torcidos. Não sei se você já pegou um caminho errado, ou um caminho que você não queria pegar, mas era o único atalho que tinha. Eu não sei se você é morador do bairro São Francisco, chamado Cascudo no passado, que quando chovia muito forte, tinha que passar não pela ponte, mas por alguns atalhos perigosos, de cair dentro da água, do córrego. Eu não sei se o aplicativo já te levou para um lugar perigoso, lá no Rio de Janeiro. Não, eu estou falando porque já aconteceu isso comigo. Mas eu quero contar para você um dia, quando eu estava com um grupo de missionários, Edilene estava junto, lá na Ásia, e nós fomos para um vilarejo, umas montanhas, e na volta nós pegamos um outro caminho. Eu nunca vou esquecer esse caminho, porque foi um caminho torcido mesmo. Era uma montanha cheia de curvas, uma montanha que praticamente não cabiam 2 carros. Quando um vinha ao contrário, você tinha que passar bem devagar. Estava chovendo, e um lugar que nós não conhecíamos, e vimos de vez em quando uma pedra rolar, e o abismo do lado de lá. E uma coisa aconteceu que piorou mais a situação. Você acha que pode piorar? O motorista, que não era um cristão, que ele já estava furioso, porque já sabia que éramos um grupo diferente, ele não ficou possesso, endemoniado, mas ele estava opresso, com uma cara de ira, de raiva, e ele começou a acelerar aquela van, naquela montanha, chovendo. As crianças que estavam na van com a gente começaram a ficar desesperadas. Eu olhei para aquele outro amigo que estava na van e falei para o resto da pessoal: vamos orar, vamos clamar. E eu comecei a repreender o inimigo. E meus irmãos, que momento difícil, tenebroso. De repente, ele diminuiu a velocidade, mas nós passamos por vários lugares perigosos. Aquela montanha, era um atalho, vou dizer assim, para chegar na cidade onde nós estávamos hospedados. E nesse caminho, uma primeira parada foi num lugar que nós percebemos que era um lugar de prostituição. Então não dava para ficar, já saímos dali. Aí o outro lugar que chegamos para tentar hospedar, porque estava chovendo e perigoso para dirigir, era um lugar onde nós chegamos. Primeiro tinha um grupo assim de pessoas conduzindo uns búfalos. Quando eu olho, eu vi a Edilene já correndo, porque os búfalos vinham na direção dela, e ela saiu desesperada correndo desses búfalos, né? Mas eles eram mansinhos, mas ela não sabia, né? E ela correu, tudo que nós tínhamos andado, aquela subida, porque o carro não entrava. Achamos um hotel no meio do mato, né? E o carro não chegava lá, então a gente tinha que ir a pé. E quando chegamos lá nesse hotel, porque o portão só tinha um portãozinho aberto, teve esses búfalos aí. E quando nós fomos chegando perto do hotel, percebemos que uma plantação que tinha lá era algo muito estranho. Eu não sei se era um negócio chamado papoulas, era um negócio que era de traficantes. E nós começamos a ficar desesperados. E quando nós fomos aproximando mais do hotel, de repente saíram, acho que uns 4, 5 cachorros grandes, tipo aqueles Rottweiler assim, mais bravos.
nós catamos algumas pedras no chão, e eu falei assim: Senhor, nem Davi, se a gente acertar aqui seja suficiente nesse cachorro, mas não deixa ele morder ninguém aqui, e orando, e de repente apareceu alguém do hotel, aí ofereceram, foi difícil, estava meio sem graça, a gente viu que não queriam hospedar a gente lá, e a gente viu que era um negócio sinistro. Falei: gente, vamos embora, e fomos embora daquele hotel, e chegamos de madrugada no hotel que estávamos. Aí depois tem outra história, que de um outro momento a gente conta, que foi muito tenebroso também, mas foi um caminho torcido, um caminho sinuoso, um atalho, que nos levou a um momento de perigo. Eu não sei se você já pegou esse caminho torcido, ou está vivendo ele. Quero que você abra a sua Bíblia, no livro de Juízes. O livro de Juízes é um livro que mostra um tempo difícil do povo de Deus, um tempo que era para ser um tempo de vitória, de conquista da terra. É um tempo que se tornou um tempo de apostasia, um tempo de enfraquecimento da fé, um tempo que as pessoas deixaram os mananciais de águas do Senhor, as fontes de água do Senhor, e se desviaram para outros deuses, se desviaram para costumes dos povos, e deixaram de dar glória ao Deus verdadeiro. E sempre Deus tinha que levantar um juiz para julgar, liderar e libertar o povo. Juízes 5, versículo 6, eu quero usar a tradução, hoje eu quero para esse texto, já só nesse versículo, Almeida Corrigida Fiel, diz assim: nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram os caminhos, e os que andavam por veredas, iam por caminhos torcidos. Pai, obrigado pela tua palavra, que é viva, palavra que é eficaz, palavra que é poderosa, palavra essa que tem o poder de penetrar nos nossos corações, os mais endurecidos, palavra essa que tem o poder de transformar. Obrigado, ó Pai, porque teu Espírito Santo já se faz presente aqui, manifestando a tua glória. Obrigado, Senhor, porque podemos perceber a grandeza do Senhor neste lugar. Então eu te peço, Senhor, fala conosco, e que o Senhor possa de maneira tremenda agir no meio do teu povo, daqueles que estão aqui, daqueles que estão nas suas casas, daqueles que em outro momento vão receber essa palavra, mas que aquilo que o Senhor quer cumprir, que se cumpra na vida de cada pessoa, em nome de Jesus, amém e amém. Sangar foi juiz e líder que seguiu logo depois de Eude. Ele foi um bom juiz, só que ele pegou um período muito difícil, um período em que o povo estava em apostasia, um período em que o povo tinha deixado de adorar o Deus verdadeiro. Logo após ele, nesse período dele ainda, você vai ver que se levanta uma mulher de Deus, e se não é ela, uma mulher de oração, Débora, o povo ia continuar na mesma situação. Era um tempo em que o povo de Deus era afrontado, que os exércitos inimigos chegavam diante do povo de Deus e afrontavam. Era um momento em que mais de 900 carros de guerra, naquela época, eles desfilavam diante do povo de Deus e desafiavam o povo de Deus a ir lutar, a ir guerrear. E esse era um momento muito difícil, porque é o momento em que vemos que isso acontece talvez nos dias de hoje, porque um povo, uma pessoa, quando ela perde realmente de beber da água verdadeira, da fonte verdadeira, ela se enfraquece. Esta passagem, todo esse texto de Juízes, e principalmente esse período aqui, fala de uma geração de Deus que trilhou por um caminho torto, um caminho longe do Senhor, um caminho cheio de atalhos. O povo de Deus está vivendo um caminho tão difícil, que o povo de Deus já nem bebia água pura, já não bebia mais as melhores águas. O povo de Deus fazia atalhos para beber de outras fontes, de outras cisternas. O povo de Deus já não podia ir nas fontes que foram cavadas, nas fontes que eram preparadas, porque eu não sei se você já viu, mas eu quero levar você a uma viagem assim, para essa época, para esse tempo. Você já assistiu aqueles filmes, talvez, dos vikings, aqueles filmes de guerra, onde tem aqueles grandes castelos, e você vê que todos os castelos eles têm uma torre, e aí que surge o nome para nós da torre de vigia, a torre de oração. Mas nos castelos, essa torre de vigia, essa torre era colocada com outro propósito.
Essa torre era colocada lá para que essas pessoas pudessem de longe olhar e ver se o inimigo estava chegando, se o inimigo estava se aproximando. Da torre de vigia, eles iam acompanhar e ver os movimentos do inimigo. E as pessoas, a cidade era dentro do castelo, mas as plantações, os lugares de cultivo da terra, era fora dos muros do palácio. Então as pessoas que plantavam, as pessoas que preparavam a colheita, elas viviam fora dos muros do palácio, tanto é que eles vinham trazer as suas colheitas. Então eles tinham que ir trabalhar fora dos muros, e a torre de vigia estava ali pronta, cuidando como sentinela, para cuidar desses que saíam para plantar, para que as fontes de água, os lugares onde eles pegavam água, os inimigos não viessem. Então lá da torre de vigia, eles ficaram de prontidão, para que quando os inimigos viessem para tentar pegar os poços de água, as fontes de água, eles com flechas atiravam naquelas pessoas para não chegarem nos poços. Mas o contrário também acontecia. O inimigo descobria, já que ele não podia chegar até o poço, até a fonte, ele descobria onde que aqueles que plantavam, aqueles que trabalhavam, aonde eles pegavam água. Então eles se aproximavam o máximo que eles podiam das cisternas, das fontes, dos poços, e quando os trabalhadores, quando os homens que iam plantar se aproximavam daqueles poços, daquelas fontes, os flecheiros também jogavam as suas flechas para que eles não bebessem daquela água, não tomassem daquela água. E Deus colocou no meu coração para falar um pouquinho sobre isso, porque quando nós deixamos de beber a água, que é vital para as nossas vidas, nós vamos nos enfraquecer. E o povo começou com isso, ao deixar de beber da água pura, da água da fonte, o povo começou a ficar mais fraco, já não estar pronto para a guerra, já não conseguir plantar, já não conseguir trabalhar. E a Bíblia nos fala que um povo sem visão, um povo que não tem uma direção, que não sabe como viver neste mundo, nesses momentos difíceis, é um povo enfraquecido. Provérbios 29 diz assim: onde não há revelação divina, o povo se desvia. Esse trecho de Provérbios reflete exatamente o que o povo de Deus estava vivendo em Juízes 5, como eles, além de não poderem, já não buscarem Deus, já não terem da água pura, esses povos, essas pessoas estavam perdidas, eles estavam desesperançadas, eles estavam em desalento, eles estavam enfraquecidos, eles estavam agora dizendo: não tem futuro para nós, porque a Bíblia nos diz que um povo sem direção, um povo sem revelação, um povo sem a palavra de Deus, um povo sem uma direção certa, esse é um povo que perdeu a fonte de tudo que sustenta, e Deus é a nossa fonte de tudo. E é interessante que nesse período aí aconteceu algo. O povo de Deus, porque estava enfraquecido, eles tinham que trabalhar muito mais, e até os soldados que estavam lá no castelo tinham que descer para ajudar, e eles tinham que ajudar a plantar, porque já estava faltando alimento, estava escasso. O povo de Deus foi ficando sem armas, trocando as suas armas por foices, por maneira de poder trabalhar, e o povo de Deus ficou desarmado, eles não tinham mais armas, e nesse período o inimigo se levantava mais forte. Foi nesse período que eles tinham mais de 900 carros, e o povo de Deus não tinha nenhuma arma para lutar, para pelejar. E é interessante que nós vivemos em guerra constante, e nesse tempo que estamos vivendo, meus irmãos, não é diferente. Eu quero dizer que o inimigo, ele quer, com seus flecheiros, atingir você, para que você não beba da água da fonte, para que você não beba a água pura, para que você não beba das melhores águas, para que você fique fraco, porque você pode até ficar um tempo sem comida, mas você não consegue viver sem água. E saiba você, que mais do que o seu corpo físico, a nossa alma, a alma de muitas pessoas está morrendo, porque a nossa alma tem sede de Deus, tem sede do Deus vivo. A nossa alma está dizendo o tempo todo: quando me encontrarei com o Senhor? Quando beberei da fonte? Quando saciarei a minha sede? Pessoas estão vivendo como zumbis, mortos nas suas almas, caminhos torcidos, corações feridos, corações desesperançados. Mas, meus irmãos, eu quero dizer para você, e antes que você se alegre, com falar de arma, nós precisamos nos armar, meus irmãos. Mas a arma do crente é uma arma diferente.
É uma arma que está em 2 Coríntios 10, versículo 3 e 4, que diz assim: porquanto, embora vivendo como seres humanos, não lutamos segundo os padrões deste mundo, pois as armas da nossa guerra não são terrenas, são poderosas em Deus para destruir todas as fortalezas. Meus irmãos, enquanto a função de Israel naquele tempo era se defender das nações vizinhas que queriam conquistar as terras, nós vivemos um tempo em que o inimigo quer conquistar as nossas casas, as nossas famílias, as nossas igrejas, a nossa sociedade. E é um tempo que precisamos nos armar das armas do Senhor. E é um tempo que precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus para resistir os dias maus. São dias difíceis, são dias de batalhas. Então saiba você que os flecheiros do inimigo, eles estão com seus dardos inflamados, prontos para atacar, atingir e impedir que você beba das fontes verdadeiras do Senhor. O inimigo, ele quer impedir que você beba da água pura, que você beba da água que Deus preparou para você ser uma pessoa vitoriosa, que não anda por caminhos torcidos, por caminhos sinuosos, por caminhos tristes. O principal foco do inimigo naquele tempo era cercar a fonte de água. A palavra desta noite é um alerta para cada homem, para cada mulher, para cada criança, para cada adolescente, para cada pessoa que vai ouvir depois dessa palavra. O inimigo, ele quer cercar as suas fontes de água. Ele quer que a sua alma morra. Mais do que o seu corpo físico, ele tem interesse na sua alma. Por isso eu quero dizer para você que existe uma fonte de bênção em nossas vidas, um lugar onde fluem as águas do Senhor, águas que no meio da tempestade, águas que no meio da tormenta, águas que no meio do terremoto, não importa a circunstância, essas águas fluem do trono, e as águas que fluem do trono, o inimigo, ninguém pode impedir. Não há flecha, não há dardo inflamado que possa atingir, se você estiver revestido da armadura de Deus, para beber dessa água. Tudo que serve como fonte de vida espiritual para você, pode ser classificado nessa noite como uma fonte, como um poço. Eu quero desafiar você nessa noite a pensar sobre 4 fontes, que talvez você está perdendo, e o Senhor quer te levantar nessa noite, para não andar por atalhos, por caminhos torcidos, para poder beber dessa fonte. O primeiro caminho torcido te afasta da fonte da palavra. O caminho torcido, o atalho, vai te afastar desta fonte da palavra de Deus. Quantos homens, quantas mulheres, quantas crianças, quantos jovens não querem pagar o preço de estudar a palavra de Deus, não querem pagar o preço de ler a palavra de Deus, não querem pagar o preço de conhecer o Senhor. Hoje pela manhã foi lançada a nossa escola bíblica dinâmica, está de volta. Tivemos a nossa aula magna, uma aula excelente. Domingo volta a escola bíblica. Quantos dizem que querem conhecer mais do Senhor, mas querem atalhos? Querem viver de comprando livros de vários autores, assistindo vídeos. Não estou falando que é de tudo ruim, mas eu quero dizer para você que existe uma fonte inesgotável na palavra do Senhor, e caminhos torcidos vão afastar você dessa fonte que é a palavra. Ezequiel falando com o povo em Ezequiel 18, 25, você pode conferir. Em Ezequiel 18, 25 diz assim: no entanto vocês dizem, o caminho do Senhor não é reto. Então escute, ó casa de Israel, será que é o meu caminho que não é reto? Não seriam muito mais os caminhos de vocês que são tortuosos? Muitos estão dizendo, não vale a pena servir ao Senhor, não vale a pena ir numa igreja, vou ser um desigrejado, não vale a pena estar num pequeno grupo, não vale a pena ler a Bíblia, não vale a pena isso, não vale a pena aquilo. Estão dizendo, eu sou o meu Deus, não preciso desse Deus. É isso que Deus está falando. Querem atalhos, querem as bênçãos, querem as coisas que este mundo pode oferecer, mas não querem um compromisso com o dono deste mundo. A primeira fonte que eu quero citar é essa, a palavra de Deus, a Bíblia. Ela continua e será sempre algo mais precioso para você. É a palavra de Deus que tem o poder de transformar qualquer situação.
A palavra de Deus precisa estar dentro de você. Você quer ter vitória sobre qualquer coisa, sobre Satanás, sobre o diabo, sobre os demônios, você precisa da palavra. Jesus, quando foi tentado lá no deserto, antes de começar o ministério dele, ele já havia bebido da palavra. A palavra já estava dentro dele. Ele era a própria palavra. E sempre que Satanás se levantava contra ele lá no deserto para tentar, para oprimi-lo, ele dizia, sabe o que? Está escrito. Meu irmão, minha irmã, na hora da adversidade, na hora da luta, não adianta você correr para o seu bloco de notas, não adianta você correr para a sua anotação, onde que está escrito aquilo, onde que está escrito isso, não adianta você ir lá correr na Bíblia para procurar, a palavra precisa estar dentro de você, para você dizer, Satanás, sai daqui, porque o anjo do Senhor acampa ao meu redor, acampa ao meu lado. Satanás, eu te ordeno que você saia daqui, porque maior é aquele que está em mim. A palavra do Senhor precisa estar dentro de você. A palavra não é só para um momento de fuga, a palavra é para um momento de transformação, é para um momento de restauração, é para um momento de cura, é para um momento de que você precisa dela para tomar uma decisão, momento para você fechar um negócio, momento para você comprar alguma coisa, momento para você começar um relacionamento, momento para você fazer qualquer coisa, você precisa da palavra de Deus. É o Espírito Santo de Deus que traz à sua memória a palavra do Senhor. Nos momentos que você está pensando em desistir, largar tudo, abandonar tudo, o Espírito Santo traz para você a palavra dizendo, não desista, porque Deus não desiste de você. A palavra do Senhor vem dentro de você e fala assim, não temas, eu sou contigo. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento. A palavra vem dentro de você e quando você cai, ele fala assim, eu te levanto, eu te tomo pela tua mão. Eu sou o teu Deus, eu sou o teu Senhor. A palavra precisa ser comida e vivida. A palavra do Senhor precisa estar dentro de você. Efésios 6,17 diz assim, usai igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Meus irmãos, não adianta você tentar usar uma espada, se você não conhece a espada, se você não soube manejar a palavra. Fala assim, eu vou pegar a espada e vou guerrear. Tem gente que vem com a espada e na hora que você for confrontar com o inimigo, espada contra a espada do inimigo, a sua mão vai fraquejar, porque você não consegue segurar essa espada, porque essa espada não é a espada da tua salvação. Você ainda não foi salvo por essa palavra, porque aquele que é salvo por essa palavra, vive dessa palavra, crê nessa palavra, testifica dessa palavra, testemunha dessa palavra, e usa essa palavra como uma espada contra o inimigo, para dizer, aqui não, Satanás, aqui não. Palavra do Senhor, tome o capacete da salvação, e use a espada, que é a palavra do Senhor na sua vida. Beba dessa fonte. Você tem tomado dessa água? Tem bebido dessa fonte? Há um manancial de rios de água viva do Senhor, da palavra dele. Essa fonte é inesgotável. Essa palavra, quando ela entra em você, é como aquela palavra que aquela mulher samaritana precisava de Jesus. Quando você beber da água que eu te der, mananciais de água viva vão fluir de você. Não ande por caminhos tortos. Não fique mais procurando atalhos. Seja você um estudante, alguém que medita, alguém que vive a palavra. Caminhos torcidos te afastam da fonte da fé. Há uma fonte da palavra, mas há uma fonte da fé. Quantos já perderam a sua fé? Quantos às vezes dizem assim, eu nem tenho fé, eu nem sei o que é isso, fé. Porque se a palavra não estiver dentro de você, você não vai ter fé para ver as coisas acontecendo. Satanás sabe disso e estrategicamente ele ordena ataques que minam a sua confiança em Deus. Satanás quer dizer para você, olha, Deus não vai cuidar de você, Deus não se importa com você, Deus não está nem aí para você, Deus não vê você, Deus não enxerga você. Se você fosse mesmo filho, Ele não ia deixar você passar fome, Ele ia mandar essas pedras serem transformadas em pão. Jesus, está escrito, nem só da palavra vive o homem, mas vive da fé daquele que prometeu, daquele que disse. Filho, filha, quando teu pai e tua mãe falam para você, confia nele, confia nela, porque são guardiões seu. Teu pai e tua mãe ainda assim podem falhar,
mas o teu Deus não falha, Ele é a fonte da tua fé. É por isso que quando Paulo falou para Timóteo, em 1 Timóteo 6,12, ele disse assim: Timóteo, combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado, e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. O motivo de uma luta é para que você se defenda e tome posse de algo. Então o diabo ele quer abalar a sua fé, porque ele não quer que você tome posse daquilo que Deus já preparou para você. Quando o povo estava no deserto, meus irmãos, era deserto. Quando o povo estava no deserto, era areia, era sol, era coisas castigantes do sol, do deserto. Mas há um momento em que o povo estava pensando em desistir. Mal o povo sabia que poucos quilômetros dali havia um oásis, um lugar preparado pelo Senhor. Quantas pessoas, na hora que está para ter uma conquista, desistem? Sabe por quê? Perderam a sua fé, foram abalados na sua fé. Sem fé é impossível você agradar a Deus, mas você só pode ter fé se a outra fonte primeiro estiver dentro de você. Encha-se da palavra do Senhor, tenha a palavra dentro de você. Você vai ver como a sua fé vai ser alimentada, a sua fé vai ser fortalecida, porque quando a palavra está dentro de você, é pela palavra que a fé se materializa, é pela palavra que as coisas acontecem. Hebreus 11:6, e eu aprendi há algum tempo que o Senhor não é movido pelas necessidades das pessoas. Aprendi isso em Hebreus 11:6, sabia? Deus não é movido pela sua necessidade. Eu estou com necessidade de alguma coisa, eu tenho uma necessidade. Deus não se move pela sua necessidade, Deus se move pela sua fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. É por meio da nossa confiança no seu Filho, é por meio da sua confiança na palavra. Jesus é o verbo encarnado, Jesus é a palavra, é a confiança nele, é a fé nele, autor e consumador da nossa fé, é que nós vamos ter vitória. É por isso que o alvo da nossa fé deve ser sempre Jesus. Você deve ter como alvo Jesus. Quando você tira o seu alvo Jesus, você afunda. Sabe por quê? É pela palavra que ele diz: Pedro, vem caminhar sobre as águas. Mas quando Pedro tira os olhos do autor e consumador da fé dele, ele afunda. Mas Jesus estende a mão, olha para a palavra novamente: eu te levanto, eu te levanto. Dessa forma, quando algo vem contra as nossas vidas, uma tragédia, um trauma, uma necessidade, um desafio, um obstáculo, o que fazer? Fixe os seus olhos na doença, na dor, no problema, na enfermidade, nas águas que estão te afundando, no vento que está forte. Fixe os seus olhos no autor e consumador da sua fé. Revista-se da armadura, revista-se, como está em Efésios 6,16, coloque o escudo, abrace o escudo da fé, porque com o escudo da fé, quando você vai beber da fonte, beber da água, os flecheiros, Satanás com os seus demônios vão tentar atacar você. Você está com o escudo. Lembra dos guerreiros? Ele quer acabar com a fonte de água, ele quer tirar a palavra, quer tirar a sua fé, mas abraça o escudo da fé, vai apagar os dardos inflamados do inimigo. Podereis apagar, não é os dardos, se olhar no texto lá, é todos os dardos, todas as flechas inflamadas do inimigo. Quantos ataques será que você recebe por dia? Quantos ataques contra você? Você tem bebido dessa fonte? Ou você tem ido por caminhos de atalhos? Deixa eu te falar por que é caminho de atalho. Para com esse negócio de pedir para os outros orar por você aquilo que você não ora. Meu irmão, me ajuda como pastor. Se você não ora, não vem pedir para eu orar por você. Como assim, pastor? Ué, você é o crente dos 6 oram, né? 6 oram por mim, né? Então agora, se você está orando, se alie com pessoas para orar por mim. Primeira coisa que eu falei para a Bia quando ela marcou
e veio para a gente conversar e orar, foi tentar entender o que estava acontecendo com ela, se ela estava orando, se ela estava pedindo. Ela falou: tô, pastor. E eu falei para ela mais, falei: Bia, e se porventura, como aqueles jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram jogados na fornalha, né? Eles foram jogados, o Senhor livrou-os da fornalha. E se porventura, né, acontecer de você for jogada na situação de a sua redação não for corrigida e você não for aprovada, eu falei: pastor, eu vou continuar estudando. Eu falei: aí eu glorifiquei. Aí eu dei uma palavra para ela, orei com ela, e Deus veio no meu coração e falou assim: ó, você vai fazer um negócio, você vai sair daqui, eu vou te mandar agora o contato da irmã Medina. Eu senti no coração: irmã Medina, desculpa. Eu falei: a irmã Medina, ela não tem quase ninguém naquela hora, é bem, né, tranquila. Eu falei: você vai ligar para a irmã Medina quando sair daqui, e você vai falar com ela. E o que bom que a irmã Medina atende o celular, viu? Você pecador que não atende o celular, né? Ela atende o celular. Ela orou com ela, né, e deu uma palavra de bênção. Mas aí eu tinha feito um outro compromisso com a Bia. Eu falei: Bia, agora, pastor Fábio, não me envergonhe, vem cá. Não, pode vir aqui embaixo mesmo, pastor, aqui, ó. Senhor, me ajuda agora. Eu arriscando, hein? Pastor Fábio, a gente tem nosso grupo, nosso pequeno grupo, né, dos pastores, toda quarta-feira. Então vou ter que chamar o pastor Márcio também para confirmar isso, se você errar aqui, hein? E eu falei assim no nosso pequeno grupo dos pastores, falei: gente, eu só vou fazer um pedido nessa tarde, eu tenho um monte de coisa para pedir, mas eu só vou pedir uma coisa, e quero que todos vocês, nós vamos ajoelhar e que vamos pedir por esse pedido só. O que eu pedi, você lembra, pastor? Orar pelo recurso da redação da Bia. Glória a Deus, é isso aí mesmo. Eu falei: eu só vou orar pela Bia essa tarde. Sabe por quê, irmãos? Porque ela estava orando, porque ela obedeceu a orientação que eu dei para ela, e porque eu falei assim: a gente tem que se aliar para a gente ter vitória. A gente tem vitória, a gente precisa, meus irmãos, apagar os dardos inflamados do inimigo com fé, se aliando em oração. Então, para isso a gente precisa se afastar de um caminho torcido que te afasta de algo que é o fundamental na sua vida, da fonte do Espírito Santo. Caminhos torcidos te afastam da fonte do Espírito Santo. Eu tenho uma coisa para te dizer. Eu converso com tanta gente, e não é nem, Deus tem me dado, aos 14 anos, Deus me deu o dom de discernir espíritos, situações, é um dom que Deus me deu, mas isso nem é por discernimento. Eu já percebi muitas pessoas, só de conversar com ela, meia hora, de ver o caminhar dela no dia a dia, na vida da igreja, em outros lugares, eu já vi que tem muitas pessoas que nunca tiveram uma experiência com o Espírito Santo, nem conhecem o Espírito Santo, não têm um relacionamento com o Espírito Santo, nunca beberam dessa fonte do Espírito Santo, foram salvas por Jesus Cristo, são seladas com o Espírito Santo, mas deixa o Espírito Santo extinguido da sua vida, apagado na sua vida, tem se embriagado com este mundo, tem bebido de tanta coisa deste mundo, tem gastado tanto tempo no WhatsApp, tem gastado tanto tempo em aplicativo, em Instagram, em mídia social, e tem perdido tempo que não estuda a palavra e não bebe do Espírito, das fontes do Espírito. Há um chamado que está em Efésios 5,18 para mim e para você: e não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. Aqui o vinho, por mais que eu sei que tem alguns irmãos pecadores que enchem a cara e nem pedem perdão, que é tão cara de pau, prefere beber vinho, beber cerveja do que beber do Espírito, com você, está perdendo. Mas eu quero desafiar talvez você mudar nessa noite e beber das fontes do Espírito, beber das águas do Espírito, se aprofundar no Espírito, conhecer o Espírito Santo, né? Dar bom dia para o Espírito Santo, como tem um livro, né? Bom dia, Espírito Santo, né? Dá uma boa tarde, Espírito Santo, boa noite, Espírito Santo, oi Espírito Santo, seja bem-vindo, oi Espírito Santo, você está dentro de mim, está aqui em volta, está em tudo aqui. A presença do Espírito Santo, ser envolvido pelos mananciais de água do Espírito Santo, sentir a presença dele, ser levado a lugares pelo Espírito Santo, ter experiências magníficas com o Espírito Santo, orar no Espírito, ser edificado no Espírito, receber dons do Espírito. Há um celeiro de dons preparado pelo Senhor para cada homem, para cada mulher, e você não tem. E quando vê a irmãzinha, o irmão com um dom, fala assim: por que ele, por que ela? Não pagou o preço da palavra, quis atalho, não
tem a fé para crer que aquilo o Senhor vai fazer e não bebe da água do Espírito. Há uma fonte inesgotável. Deus está levando a igreja, como aquelas águas purificadoras, a não ficar só molhando o pezinho ali, não só molhar o tornozelo, não só molhar até aqui. Eu tenho medo, quando a água passa daqui eu já não sei mais. E a proposta é essa, é quando a água passa daqui, e aí o Senhor fala assim, não é mais você, agora eu vou te levar para uma experiência como você nunca teve e nunca imaginou. E quando você tiver essas experiências comigo, eu vou te presentear com dons, vou te presentear com coisas que você nem imagina. João 7,38 foi o que Jesus disse, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Quando o Espírito Santo fluir em você, dons, talentos, habilidades, operações de milagres, de maravilhas vão acontecer através da sua vida, através da sua vida. O Espírito deseja que esses talentos sejam liberados e desenvolvidos na sua plenitude. O Espírito Santo é a fonte inesgotável do poder de Deus. Há um poder, meus irmãos, pronto para ser liberado, e é para você, para a sua vida, é o poder do Senhor. Imagine você se aliando junto com o seu pastor, junto com a equipe de pastores, com os diáconos, com os intercessores, para ser alguém aliado, para nos ajudar em oração. Em vez de ser você alguém que pede oração, você é alguém agora que ora, e as pessoas te procuram para orar por ela. E o Senhor usar você para curar enfermos, usar você para libertar pessoas de possessos, de demônios. Não, pastor, aí não, o demônio não. Meus irmãos, tem gente que tem mais medo e temor do diabo do que do próprio Deus. Os demônios estão debaixo dos pés do Senhor, juntamente com Satanás. Há um poder liberado para a igreja, liberado para cada crente, é o poder do Espírito Santo. Beba do Espírito, beba das fontes dele. Mas eu quero dizer para você, não tem como você cortar caminho, meus irmãos. Se você não beber da fonte da palavra, pela fé não receber o presente da vida eterna, para ser salvo, ser selado pelo Espírito, você não vai poder ir para essa fonte do Espírito, porque só pode beber da fonte do Espírito quem foi batizado pelo Espírito, selado pelo Espírito, quem já recebeu do Espírito. Não tem como, senão você vai ter experiências que vão ser experiências que não são do Espírito Santo, são do caramunhão, desculpa eu te falar, são do inimigo, são muito parecidas, porque o diabo se faz de anjo de luz. Por isso eu creio agora mesmo, que há um poder sendo liberado, nesta noite, sobre a sua vida, sobre a nossa vida, para você beber da água do Espírito. Quanto tempo você tem de caminhada cristã, e ainda não teve nenhuma experiência com o Espírito Santo? Eu estou falando porque, meus irmãos, eu sou batistão de carteirinha mesmo, de carteira, né? Mas na minha época, meus irmãos, quando eu era adolescente, a gente não ouvia falar do Espírito Santo, nem podia falar muito do Espírito Santo, o pessoal tinha medo do Espírito Santo, e na vigília era um negócio secreto. Agora que é liberado, ninguém vai. Por que o pessoal só gosta de coisa escondida? Quando fala, não pode, aí eu quero. Então, irmãos, quero dizer hoje para a igreja, está proibido vigília, hein? Está proibido vigília, hein, gente? Vamos para as vigílias, irmãos. Tem gente que fala assim, onde tem monte na cidade? Está falando um monte de asneira, que não entendeu que esse monte é um monte da presença do Senhor, de adoração, de revelação, de coisas tremendas que acontecem ali. Busca. Eu acredito que veremos não apenas tesouros espirituais, mas recursos naturais, coisas tremendas acontecendo na sua casa, na sua família. De repente você vai ver curas, milagres, coisas acontecendo, sinais, prodígios, pela presença do Espírito Santo. Pessoas que vão ser curadas, libertadas só pela presença da igreja naquele bairro, a presença da igreja naquela cidade, por causa do Espírito Santo que habita em você. O inferno tem tanto medo daqueles que são obedientes ao Senhor, que carregam suas entidades, carregam as suas legiões, para tentar lutar contra uma pessoa. Sabia? Às vezes você pega uma pessoa para libertar lá, aí você chega e fala assim, fala o teu nome, demônio. Legião, para uma pessoa.
Você entende, meu irmão? Agora, um crente que é cheio do Espírito Santo, não quer agir, não quer atuar para ganhar uma pessoa para Jesus, um vizinho, um parente, um amigo, porque maior é aquele que está em você do que qualquer legião, multidão de demônio, porque basta uma ordem do Senhor, falar assim, sai, e ele sai, porque é no nome que é sobre todo nome, em nome de Jesus. O diabo, ele vai posicionar os seus flecheiros ao redor de cada pessoa e tentar atacar você, para você não beber do Espírito. Sabe por quê, meus irmãos? O que é desconhecido nos dá medo mesmo. Eu mesmo, uma vez, eu fui tão tomado pelo Espírito Santo, que falei, a gente ia ser tão inocente, só para você ver, eu estou falando isso, eu não experimentei, eu estava lendo a Bíblia, separei só louvor, adorando, e o negócio era tão forte, tão poderoso, que eu falei, Deus, é teu mesmo isso, porque está rodando tudo aqui, está diferente, eu não bebi, não vejo, o que está acontecendo, Deus? Porque a gente é tão medroso para as coisas do Espírito, mas quando eu falei assim, Espírito Santo, toma-me, meus irmãos, aí eu não queria voltar, daquela experiência, daquele momento. Eu creio que o Espírito Santo está convidando pessoas aqui para marcar encontros com você, encontros de oração, de busca. Sabe como que a melhor maneira do Espírito Santo agir, é quando você começar a interceder por alguém, antes de você pedir por você, começar a pedir por pessoas, você vai ver o Espírito Santo te visitar. A maior experiência que eu tive foi quando eu comecei a orar pela igreja, e eu fui lembrando o nome das pessoas, e de repente eu fui tomado na hora que eu estava pedindo. Por fim, há um caminho torcido, e esse caminho torcido nos afasta da fonte das finanças. Esse é um caminho que as pessoas nem falam, mas quantas pessoas estão derrotadas nessa vida financeira, derrotadas, irmãos, porque os flecheiros estão de olho nessa outra fonte da sua vida, as finanças. Deixe-me dizer uma coisa, a maior estratégia do demônio é atingir você nas finanças. Ele não quer que você beba da fonte da fidelidade. Aqueles que são atingidos pela flecha do inimigo, não conseguem dizimar, não conseguem ofertar, porque são atingidos. Você precisa rever isso pela palavra, pela fé, pelo Espírito Santo, para estar com esse escudo, meus irmãos, para parar de deixar com que o inimigo fique brincando com as suas finanças. Seu dinheiro nunca dá, você nunca consegue, você é daquele que sempre está esperando e nunca aconteceu. Fonte da palavra. Tem uma palavra que talvez o crente mais novo aqui já ouviu, e o mais antigo já ouviu muitas vezes. Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do Senhor, todos, irmãos. Agora, você sonega, dá nota fria, engana. Você acha que se engana lá fora, você não vai enganar aqui também? Vai. Hoje eu tirei uma foto aqui, porque, irmãos, de verdade, eu tirei uma foto cedo, porque eu falei assim, gente, na beira do gasofilácio aqui, ó, estava uma locusta, um gafanhoto. Aí eu cheguei, não, Deus, não é possível, dentro da igreja, na beira do gasofilácio, eu mandei a menina tirar uma foto de manhã. Aí eu falei, Deus, não pode ser. Eu não sei se Deus, porque eu orei, transformou, secou e virou uma folha, porque eu estava olhando de longe. Você tem medo de gafanhoto? De longe, irmãos, eu olhei, eu não sei se virou uma folha, estava ali, eu falei assim, esse gafanhoto ali, né, estava na beira do negócio. Agora eu lembrei, eu vi ali a folhinha de novo. Tem gente que está assim, vai trazer aqui o dízimo, antes dele chegar aqui, a locusta, o devorador, o migrador, já roubou dele. Tem uns que nem conseguem chegar aqui. Por quê? Porque as suas finanças não estão nas mãos daquele que é a fonte. 1 Crônicas 29:12, eu gosto muito desse versículo, diz assim, ó, riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e dar força a todos. Meus irmãos, recursos financeiros liberam ministérios, recursos financeiros promovem missões. Sem dinheiro você não vai fazer missões do jeito que Deus quer que faz. Um dia Deus pegou e falou para Pedro, tem um homem chamado Cornélio, antes de chegar qualquer outra coisa da vida dele, as orações dele e as ofertas que ele dava chegaram até mim. Vai até a casa dele, fala com ele. Sabia, eu fui estudar um pouco sobre Cornélio, Flávio Josefo, que eu gosto de história, né? Eu não sou
profundo lá na palavra, porque eu gosto só de contar a história, né? Mas Flávio Josefo fala que Cornélio se tornou um dos maiores mantenedores de missões, para que missões chegassem em vários lugares do mundo, através das ofertas de Cornélio. Agora imagine, irmãos, se você poder ouvir isso do próprio Deus, porque Deus falou: Pedro, as ofertas do João, do Pedro, da Maria, do Paulo, estão chegando até a minha presença. Vai lá na casa dele, faz um rebuliço lá. E sabe, irmãos, quando Pedro chegou lá na casa de Cornélio, Cornélio tinha feito, sabe o quê? Chamou todos os parentes, os amigos, os vizinhos, e todos receberam a palavra e foram salvos naquela casa. Então, o amor ao dinheiro é maldição. Há um Deus do dinheiro que é Mamon. Mas você usar o dinheiro, usar o dinheiro como um catalisador para que a obra de Deus aconteça, é algo diferente. Você não pode ser escravo do dinheiro, mas o dinheiro tem que trabalhar para você, o dinheiro tem que ser seu escravo nesse sentido. Sabe por quê? Os flecheiros de Satanás sabem disso, e eles querem atingir as suas finanças. E começa, sabe aonde? Na sua colheita, para que você não seja fiel no seu dízimo, para que você não oferte. Por isso, sabe o que eles fazem? Os flecheiros de Satanás, o cara que já não está bem, já não está dizimando, já não está ofertando, está cheio de conta, cheio de dívida, aí chega no ouvido dele: ó, você vai ser demitido, teve corte na empresa, está mandando gente embora, o próximo da lista é você. Seu patrão te chama lá, você já vai desesperado: o que eu fiz? Será que é hoje que vai me mandar embora? Vive numa insegurança. Sabe por quê, meu irmão? Ele acha que a fonte dele é o patrão dele. Meus irmãos, seu patrão, o lugar onde você trabalha, é um canal que Deus usa, porque se fechar um canal, Deus abre outro, porque a fonte continua sendo Ele. Onde tem sido a fonte das suas finanças? Aonde você tem buscado seus recursos? Ele é o dono de todo o ouro e de toda a prata. Deus quer transbordar do poder dele sobre a sua vida. Onde estão as suas fontes? Onde estão? Estão dominadas pelo inimigo? Eu tenho uma boa notícia para você, meu irmão, minha irmã. As fontes do Senhor estão liberadas. Os anjos do Senhor estão acampados, protegendo. Você tem acesso livre à palavra de Deus. Você pode viver pela fé. O Espírito Santo foi liberado sobre toda a carne, sobre todas as pessoas. Não tem acepção de pessoas. O Senhor está no alto e sublime trono. Ele é dono do ouro e da prata. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, todos que nele existem. O Senhor é dono de tudo. Aproveite para viver o melhor de Deus ainda nessa terra. Pare de caminhar longe do Senhor. O salmista no Salmo 36, 9 diz assim: pois em ti, ó Deus, está a fonte da vida. Graças à tua luz, vemos a tua luz. Em nome de Jesus, para a gente encerrar, quero já chamar a equipe de louvor. Abre Jeremias 2,13 aí na sua Bíblia. O meu povo cometeu 2 crimes. Algumas traduções dizem 2 erros, mas eu gosto dessa tradução. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram a mim, a fonte da água viva, e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas, que não retêm água. Meus irmãos, para a gente orar, sabe que é uma cisterna rachada? É você buscar água aonde não tem a água verdadeira. Isso se chama autonomia. Sabe o que é autonomia? Eu sei o que é melhor para mim. Eu já tenho o gabarito. De quem é o gabarito? É seu. O seu gabarito serve só para você. Eu preciso olhar para aquilo que Deus está dizendo. Ele tem a resposta, você não tem. Não tenha uma autonomia. Não viva segundo o curso da sua vida, achando que você sabe o que é melhor. Adolescente, jovem: pai, eu é que sei. Pai, o senhor não sabe.
Talvez seu pai não sabe, mas seu pai já tem experiência, sua mãe já viveu e conhece essa palavra. É por isso que o Senhor diz assim: pais, eu vos escrevi porque a palavra de Deus está em vós, se não está, deveria estar. E jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra está em vocês. Nós precisamos viver isso. A primeira fonte rachada é quando a gente quer dizer nosso próprio nariz. Romanos 12:16 assim: não sejam sábios aos próprios olhos. Sabe, as pessoas que são assim são impastoreáveis. Sabia que tem pessoas que não são pastoreadas? Tem uma igreja, tem um pastor, mas não são pastoreadas. Você já viu pessoas que vão no médico? Doutor Pedro aqui, ó, vai no médico. Aí o médico atende, faz até os exames, todos os exames. Aí ele acredita que porque ele atendeu e descobriu o que você tem, que você vai pegar aquela receita e você vai tomar os remédios. O que você faz? Eu sei porque eu tive farmácia, viu, doutor? Eu tinha que entregar isso. Então a pessoa chega e fala assim: ó, o médico lá, doutor Pedro, me passou esse remédio. Mas esse remédio aqui, eu já li lá no Google, eu já li sobre isso, eu não vou tomar não, porque ele me faz isso, eu vou tomar só esse aqui. Aí esse outro aqui está muito caro, eu vou tomar só o outro, né? E esse aqui, não, esse eu não vou tomar também, porque me dá muita dor de cabeça, melhora isso, mas não, e esse remédio me dá reação, isso. Foi no médico? Para quê? Hipocondríaco, mania de doença, mania de enfermidade? Para que você pede para o pastor te orientar, te aconselhar, se você não vai fazer o que ele falou para você fazer? Autonomia, impastoreado. Não deixa o pastor pastorear você. Não ouve o seu pastor. Mas tem pessoas que também são, e essa palavra que é difícil, aqui eu dei um de estudioso. Vive na hieronomias. Hieronomias, que é isso, pastor? Gente, tem crente que é o atalho, é o caminho torcido. Pastor, Deus falou comigo em sonho. Maravilha. Pastor, Deus falou comigo com um profeta numa revelação no lugar. Pastor, Deus falou comigo com outro profeta. É, irmão. E que Deus falou com você para confirmar isso na palavra? Não, eu não li ainda. Mas o senhor não pode discernir para mim esse sonho? O senhor não pode discernir para mim essa profecia? Vai ver se chove, meu irmão, minha irmã. Deus fala através de sonho? Fala. Nos últimos dias Ele tem falado e fala. Mas se você não lê a palavra, isso vai ser pesadelo, vai ser confusão da tua mente, porque você tomou remédio, você comeu o lanche com muita maionese. Ah, você é profeta, quer ouvir profeta só de coisa boa, já falei isso aqui, né? Deus fala assim: quem disse que eu falei para ele falar isso para você? Você quer só coisa boa. Profetas que Deus não levantou também. Agora tem profeta que Deus levanta e fala uma coisa séria para a pessoa: não, isso eu não quero. Mandou eu ler a Bíblia todinha. Tem um desafio que eu vou lançar aqui com a irmã Medina. Quero ver esse desafio, quem vai fazer, viu, irmã Medina? Estou preparando aí. Então a palavra do Senhor diz que pessoas que querem ver só de sonhos, de revelação. Ó, onde tem um profeta tal, ele vai revelar. Na minha época, que agora não tem mais, agora é tão automático o celular, né? Você já grava todas as fotos ali, não precisa mais de revelar, né? Antes tinha o crente Kodak, né, antigamente, que ia atrás de revelação. Onde tem uma revelação, eu vou atrás. Onde tem um profeta que faz, eu vou atrás. Ah, se eu quero ir junto a próxima vez com você. Aí eu vou chegar lá no profeta e falar assim: ó, ele veio, ele não lê a Bíblia, ele não ora. Eu já revelei isso na vida dele. Ele não lê a Bíblia, não ora, não tem fé. As finanças dele é tudo lascada. Agora o Senhor revela aí para ele. Eu tenho um pastor, eu vou contar assim uma história do pastor Eli. Pastor Eli, um dia tinha um irmão aqui, não vou falar o nome dele. Aí veio um cara aqui na igreja, eu não lembro se era, sei lá, o cara já tinha tido 200 câncer. Paulinho 7 câncer, não sei o que lá, Paulinho não sei o que lá. Ele deu um testemunho aqui na memória de tanta. Aí aquele irmão falou assim: ô pastor, eu queria ser que nem esse profeta, esse homem de Deus. Isso é verdade, você pode perguntar para o pastor, ele fala: ajoelha então, aí você vai ser igual esse homem. O pastor ele põe a mão no cabelo e fala assim: Deus, dá um câncer para esse homem aqui. Não, pastor, não. Pastor Lipe, então as pessoas querem ter o negócio de profeta, mas não quer passar o que o profeta passou, o preço que ele pagou para ter intimidade com Deus, né? Então essa é a verdade que eu estou te falando. Então essas pessoas querem viver assim. E por fim, meus irmãos, pessoas que querem viver de uma maneira que eles querem ser o Deus da sua vida.
Eu sou o meu Deus, e eu não quero, acho que pode chamar de teonomia, né? Eu que sou dono de mim, eu tenho autonomia para ser o meu Deus. Pegou aquela palavra, né? Vocês são deuses, né? Agora eu sou o Deus da minha vida. E tirou Deus do trono, tirou Deus da sua vida. Meus irmãos, eu quero terminar com você nessa noite dizendo para você que o Senhor quer que você tenha um temor na sua vida, como está em Provérbios 14, 27. O temor do Senhor é fonte de vida e nos afasta das armadilhas da morte. Quem oferece para você um caminho direito, um caminho reto, um caminho que você não vai errar, um caminho que Isaías fala que os cegos não vão errar, os surdos não vão errar, os loucos não vão errar. Um caminho que Deus tem, que é o caminho do Alfa, do Ômega, o caminho daquele que é o caminho, a verdade e a vida, aquele que tem para você um plano perfeito.